Olá meus amigos, voltamos para mais um vídeo do ABAP 101 e hoje a gente vai falar sobre a qualidade nos códigos dos testes. Ok, a gente já está há um tempo trabalhando na ideia de que os códigos de teste ajudam a criar melhores códigos de produção. Mas e os códigos de teste em si? Vocês já devem ter reparado que alguns dos meus códigos de teste tem muita coisa repetida, tem muito código que se repete. Então, será que ele não tem algum jeito de melhorar ou mesmo refatorar o próprio código de teste? Afinal de contas, precisa realmente melhorar o código de teste? Afinal de contas, não é só para teste que ele existe, eu tenho que me preocupar com o código em produção? É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre quais os impactos de ter um código de teste mal feito ou bem feito e o que isso significa dentro do seu programa que vai para produção. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é justamente a repetição no código de teste. Todo cuidado que você tem com o seu código de produção para não se repetir, aplicar conceitos de dry, don't repeat yourself, definir bem as classes, as responsabilidades de cada classe, todos esses conceitos, sim, valem para os códigos de teste. Do mesmo jeito que eu brinco que em ABAP não é nada especial, que as técnicas de programação não valem para ABAP porque a gente vive num mundo realmente diferente, é a mesma coisa para os códigos de teste. Então, o mesmo cuidado que você tem ao fazer as suas classes de produção são os mesmos cuidados que você tem que fazer com o código de teste. E um deles, o primeiro, é a parte de repetição. Você já viram eu usando bastante, por exemplo, o método setup. O método setup, ele é executado toda vez que um método de teste vai ser executado, ou seja, o método setup ele é executado antes de todo o método de teste. Então, por exemplo, toda a criação de objeto que eu quero testar, toda a criação de um objeto de uma classe que eu quero testar, eu coloco no setup. Eu também tenho o teardown. O teardown, por exemplo, ele serve para fazer uma limpeza no final do seu teste. Imagina, por exemplo, uma situação em que, ao final do seu teste, você gravou uma informação no banco de dados e você não quer que essa informação fique lá. Você, por exemplo, fez uma alteração mesmo numa tabela de banco de dados e você quer desfazer essa alteração. Você usa o método teardown, para falar a verdade, para desfazer essa alteração, ou seja, para limpar alguma bagunça que o seu código de teste causou. Outro ponto importante, a nomenclatura dos códigos de teste. Você pode perceber que os nomes são bem compridos. Eu tento colocar no nome do meu método de teste aquilo que eu espero. Tá? Isso daí varia de programador para programador. E não tem importância. Por exemplo, em outras linguagens que eu não tenho limitação do tamanho do método, realmente nomes dos métodos acabam ficando bastante longos, bastante extensos. Porque ali você vai colocar, deve-se testar tal coisa, você vai explicar o que você espera daquele teste. No caso do ABAP, eu tenho uma limitação de 30 caracteres, isso daqui não deixa eu brincar bastante. Mas, por outro lado, isso acaba sendo uma vantagem, porque os meus testes precisam ser testes unitários, eles precisam testar apenas um pedacinho da minha classe. Se eu tenho um nome de teste muito grande, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Se eu tenho um nome de teste muito grande, isso pode ser que o seu teste esteja fazendo muitas coisas. E é legal porque o ABAP, o que você faz? Como ele te limita, você sabe que se o nome do seu teste não está cabendo em 30 caracteres, muito provavelmente, né, pode ser aí um sinal de que o seu teste, o seu método de teste está fazendo mais coisas do que deveria. Talvez você devesse quebrar esse método de teste. Esses nomes aí, por exemplo, que eu usei nos meus projetos, nos meus programas até agora nos vídeos, não seria nenhum nome que eu colocaria numa classe de produção. Mas no caso de teste, eu preciso deixar muito claro. Eu não vou ficar colocando, por exemplo, comentário do que aquele teste faz. O nome e o próprio conteúdo do meu método de teste tem que dizer para o programador o que aquele teste faz. Então facilita bastante você colocar um nome significativo para o seu método de teste. Outra maneira bem interessante de reduzir a quantidade de linhas gastas no código é a gente utilizar, por exemplo, os Test Data Builders. Dá uma olhadinha aqui que eu vou fazer aqui, vou alterar um pouquinho o nosso programa do Baby Steps. Então o que eu vou fazer aqui, se você olhar esse código do programa do Baby Steps que eu fiz aqui com vocês, ele tem muita repetição. Por exemplo, toda vez que eu vou adicionar um item no carrinho, esses são códigos repetidos, são ideias repetidas que eu preciso ficar repetindo durante todos os testes.
Imagina que eu tenho uma suíte de testes bem grande. O que acontece se eu mudar, por exemplo, um construtor do meu carrinho de compras? Eu vou ter 1 milhão de lugares para alterar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um Shopping Cart Builder. Olha lá, eu criei aqui uma classe Shopping Cart Builder. Ela é uma classe que só vai ser utilizada pela classe de teste. É uma classe que não é definida como teste, mas ela vai para a produção, mas ela não vai ser executada. Ela só faz sentido para o teste. É uma maneira de eu prover algum tipo de automação ou não, repetição de código para o meu teste. Então eu vou criar aqui, por exemplo, a classe Shopping Cart Builder. Tá? Ela vai ter um construtor, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O construtor ele só cria o objeto Shopping Cart. E aí eu vou criar alguns métodos de acordo com os métodos de teste que eu preciso. Então o primeiro deles é o getCart com um item. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar um carrinho de compras com um item. Tá? Então vou seguindo aqui, fiz a parte de definição, vamos para implementação desse cara. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um item, ok? Dentro do meu método, ok? Então lá, new item, item description, vou colocar as mesmas descrições que eu estava usando nos meus testes. Geladeira, vamos lá, vamos colocar aqui agora o próximo, que é a quantidade, 1, e o preço unitário, o mesmo preço que eu estava utilizando anteriormente. Então, ele vai criar um objeto do tipo item, e aí ele vai adicionar no Shopping Cart esse item, e vai retornar esse carrinho de compras com apenas um único item. Olha lá, Shopping Cart. Legal? Então o próximo método que eu vou criar aqui é um que retorna 3 itens. Então lá, getCart, retornando 3 itens. Repare, eu quero realmente automatizar a criação de 3 itens. Então ele vai retornar um carrinho de compra com 3 itens. Não me importa quais são esses itens. Quem vai decidir qual é o item é esse método em si. E aí eu, sabendo do meu código de teste, que tipo de itens que vai vir desse método, eu sei qual é o resultado esperado do meu teste. Então, mais uma vez, vou criar um item, colocar lá geladeira, depois eu vou colocar um fogão, vamos alterar aqui o preço, seguindo aqui, copia, agora eu vou colocar a máquina de lavar, e alterar aqui o preço 750, ok? Então, e aí retornar o carrinho de compras com os 3 itens. Tá, deixa eu ver que está errado aqui. Legal, tem que mudar aqui o nome, agora vai ativar. Eu fui começar a alterar o meu código da minha classe de teste e eu vi lá que eu tinha um teste com carrinho de compras vazio. Então, só para manter aqui o padrão daquilo que eu estou criando do Class Builder, eu vou criar aqui um método que ele retorna um carrinho de compras vazio. Eu vou colocar aqui o empty cart do returning igual à variável de referência do objeto que eu criei. Ok? Eu posso fazer isso porque eu sou o único usuário dessa classe. Eu sei como é que eu criei e eu posso fazer o getEmpty logo depois que eu criei o objeto que vai funcionar. Então, olha lá, eu vou criar aqui uma variável de referência, CartBuilder, e no meu setup ele vai criar um CartBuilder e sempre vai fazer o que? O teste cart retornar o getEmptyCart. Logo depois da criação do Cart Builder, e se eu fizer sempre o getEmptyCart, é uma certeza que esse cara sempre vai vir vazio. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou alterar os meus testes. Então, should return value 1. E o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele retornar um carrinho de compras com um item. E agora simplesmente eu faço o get cart one item. E o restante fica igual. Tá ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o meu método should return biggest com n itens. Então vamos copiar esse código aqui, alterar aqui para 3. São items. Depois não preciso alterar mais nada. Então eu posso ativar, eu vou rodar meus testes. Vamos ver aqui se os meus testes continuam funcionando. Olha lá, 3 testes com sucesso.
Então nós acabamos de ver aqui como é que eu posso evitar a repetição de códigos. E como é que eu posso evitar repetição de testes? Existe um ditado na programação que diz que melhor do que escrever código é apagar código. Lembre-se, todo código que você escreveu é um bug em potencial. Quando você apaga algum código que você não precisa mais, você, em teoria, estaria diminuindo a quantidade possíveis de bugs dentro do seu sistema. Então, se você tem códigos repetidos ou tem códigos que não são necessários, delete esse código. Você não precisa desse código. Mesmo que você tenha gasto tempo escrevendo, eu vou voltar a repetir, você não é pago para escrever código, você é pago para solucionar problema e de maneira bem feita. Então, se o seu código está de alguma maneira repetido ou ele não faz mais sentido, então você apaga. A maneira mais fácil de apagar um código, a razão mais óbvia de se apagar um teste, um método de teste, é que essa regra que esse teste está testando não vale mais. Essa daí é a mais óbvia. Se não tem mais por que ter aquele teste, simplesmente apaga. Porque uma bateria de testes desatualizada, com testes sobrando, ela não ajuda, ela atrapalha. Lembre, mais código para que o próximo programador tenha que analisar se ele precisar fazer alguma alteração. Se você pensar assim, mas quanto mais teste, melhor. Imagine então que você tenha alterado alguma coisa na assinatura da interface pública daquilo que esse método está testando. Imagina, se eu estou 10 cenários, mas eu tenho lá 15 testes, porque 5 deles eu simplesmente deixei, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alterar em 15 lugares, não somente em 10. Então, se você tem teste que não é mais necessário, simplesmente apague. Uma outra questão clássica é, qual é a quantidade de testes que eu tenho que ter? Um caso clássico é da calculadora. Imagine que você tem uma calculadora que faça operações aritméticas, 4 operações básicas da aritmética. O que você vai fazer? Quais são os testes que eu preciso fazer? Por exemplo, eu vou colocar um teste que seja 1 mais 1. Qual é o resultado esperado? Eu vou colocar, por exemplo, 4 menos 2. Ou seja, um único teste por funcionalidade já resolve. Eu não preciso colocar, por exemplo, eu vou testar a soma. A minha funcionalidade é a soma de números inteiros. Eu não preciso, por exemplo, criar um teste para fazer 1 mais 1, aí outro teste para testar, por exemplo, 10 mais 10. É a mesma funcionalidade. Eu só preciso de apenas um único método, um único teste para testar essa funcionalidade. Então, por exemplo, nesse caso aí, como é que eu colocaria o nome dos meus métodos? Por exemplo, se você abrir uma suíte de teste por causa da calculadora e você vê um teste com um nome, por exemplo, deve somar 2 números, é muito melhor do que se você encontrar, por exemplo, deve somar 2 mais 2. Isso é um principal indicativo que você está testando não funcionalidade, mas está testando um cenário que pode muito bem significar que esteja repetido. Então é melhor que você dê um nome para os seus testes, por exemplo, por funcionalidade e não simplesmente por cenário. Porque 2 mais 2 é um cenário, mas 10 mais 13, por exemplo, pode ser outro cenário, mas testando a mesma funcionalidade. Então é isso que o Maurício chama de classes de equivalência. Por exemplo, o teste deve somar 2 mais 2 e deve somar 10 mais 13 são equivalentes. Então eu substituiria por uma classe que seria o equivalente a esses dois testes, como por exemplo, deve somar 2 números inteiros. Outra coisa interessante dentro do seu código é escrever bons comandos assert. Lembre-se, um bom teste é aquele que vai ter que falhar quando ele realmente deveria falhar. Então você tem que tomar cuidado com que tipo de teste você vai fazer. Nos meus programas que eu tenho desenvolvido, eu andei vendo alguns problemas, como por exemplo, quando eu quero testar true ou false. Por exemplo, se eu vou testar, fazer uma verificação de algum valor. Então eu faço um teste para o positivo, outro para o negativo. Então precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o negativo ou positivo, um dos dois lados, sempre vai acontecer. Por exemplo, se eu estiver testando o negativo, mesmo que o meu método esteja em branco, ele vai retornar negativo. Então o meu teste, em teoria, retornaria o quê? Sem erro. Mas na verdade ele tem um erro, porque o meu método está em branco. Isso não faz sentido. Tá? O teste está certo, mas a implementação está errada. Então você precisa tomar cuidado com que tipo de asserção você vai fazer. Outro problema que eu já enfrentei num programa meu de produção, num programa que eu estava desenvolvendo,
era o seguinte: eu testava um método em que ele retornava uma tabela interna. O que eu vou fazer? Eu vou testar simplesmente se retornou um número esperado de entradas na minha tabela interna, ou eu vou testar item a item. Isso depende. No caso que eu estava fazendo, ele retornava, era uma análise de um comando dentro de um programa, e se esse código retornasse a situação que eu queria, ele retornava uma mensagem de erro. Então ali para o meu teste, só verificando se a tabela interna estava preenchida naquela situação que eu estava colocando, valeria a pena, já estava bom. Eu não precisava testar a mensagem retornada, porque aquilo não era importante para mim, né? Então, se ele retornava a mensagem A e não a B, isso para mim naquele ponto não era importante, eu não queria testar a mensagem. Então você tem que avaliar, se você está testando um método que retorna uma tabela interna, você precisa ver, você quer testar a quantidade de dados que trouxe, se está tudo bem, se só isso daí já funciona para você, ou se você vai ter que fazer um assert para a quantidade de linhas. Para falar a verdade, lembrando aqui agora, eu tive um dos meus métodos, era o resultado vinha com 3 linhas, e eu precisava verificar se a primeira, segunda, terceira estavam na sequência correta. Então, nesse caso, eu tinha que primeiro verificar se ele tinha 3 entradas, e se ele tivesse 3 entradas, eu precisaria verificar se cada uma das entradas era o valor esperado. Então, ali aquele código ficou relativamente complicado, porque tinha um assert no caso de 3 mensagens, no caso das entradas não estarem corretas, e mais um assert para cada entrada incorreta, possível entrada incorreta que eu estava esperando. Então, ali era um teste que eu precisava testar linha por linha. De novo, não teste aquilo que não é importante para você. Lembre-se, bons asserts, boas asserções são aquelas que erram, né? Bons testes são aqueles que retornam erro quando deveriam ser erro. Então, preste atenção para não colocar aí uma complexidade a mais dentro do seu código que não haveria necessidade. Bom, essa não deve ser uma lista completa de todos os possíveis feedbacks ou possíveis coisas de qualidade que você vai olhar no seu código. Conforme você vai adquirindo experiência com o TDD, você vai percebendo que características do seu teste vão te indicar e vão te dar pistas que seu código de produção está realmente estranho. Outra coisa, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem com o seu código de produção com o seu código de teste. O Maurício, inclusive no livro dele, ele cita uma pesquisa que ele começou a fazer que queria provar que existia uma forte correlação entre a má qualidade dos testes e a má qualidade do código em produção. Eu praticamente acredito nisso, tá? E sem ter a pesquisa, mas de maneira empírica, você sempre pode pensar o seguinte: imagine 2 programas feitos pelo mesmo programador. Então, ele fez 2 programas e os 2 programas estão ruins. Qual é a chance do terceiro programa estar muito, muito melhor? Né? Imagine que ele está fazendo eles na sequência. Então, se você está fazendo um código de teste que é ruim, há uma grande chance que o seu código de produção também esteja ruim. Então, presta atenção, se o seu código de teste não está cheirando bem, cuidado, muito provavelmente o seu código de produção também não deve estar cheirando bem. Obrigado aí mais uma vez, fechamos mais um vídeo. Se você gostou, dá o joinha. Se você gostou do nosso canal, não deixe de assinar. Deixe seus comentários aí no post. Um abraço e até o meu próximo vídeo.